uma mudança enorme e com isso vai impulsionar economias de outros países também. A exemplo da China também, que já vem reduzindo a sua dependência de carbono, os Estados Unidos vai fazer isso, mas agora com uma grande injeção de recursos. Acho que é fundamental olhar para esse exemplo, porque o tempo, a janela de oportunidade que o Brasil tem e a América Latina tem para também se beneficiar dessa nova tendência, dessa economia de energia renovável, é na próxima década, década e meia. Então, a gente se colocar, se prontificar para fazer a esteira dos Estados Unidos ou na parceria com os Estados Unidos, essa mesma trajetória é fundamental. E, para isso, fugir da lógica da energia combustível fóssil que tem que ser enterrada, né? Voltar para debaixo da terra essa economia que não nos vale para nada. Uma outra sinalização importante que eu acho que vem dos Estados Unidos é valorização da democracia e das instituições. Eu acho que a crise de corrupção que a gente tem crônica na América Latina precisa ser superada. É uma das crises que nós não podemos mais deixar nos afetar. Nós temos que superar enquanto brasileiros ou cidadãos da América Latina e de toda a região esse cancro, essa doença que é a corrupção, que está nos afetando tremendamente, que nos suga toda a energia e a esperança. E no centro dessa crise, hoje muito evidente no Brasil, está o judiciário. Se os nossos tribunais, se os nossos juízes não honrarem a lei, não fazerem valer a lei, nós teremos sérios problemas para ser um país economicamente competitivo, mas socialmente mais justo. Então, não existe a possibilidade de nós crescermos e enfrentarmos os problemas se não tivermos como base uma sociedade democrática e, dentro desses pilares da democracia, um judiciário muito firme combatendo a corrupção. É curioso isso que a senhora disse, porque há dois pontos até que nas últimas semanas surgiram com relação, primeiro, ao uso de combustíveis fósseis. O Brasil pode viver, nos próximos meses, uma crise com relação à falta de chuva. Isso faz com que as termoelétricas trabalhem mais. E elas trabalham com carvão, por exemplo, ou com óleo. E aí isso encareceria também a conta de luz. E com relação ao judiciário, uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostrou que o STF é a segunda instituição que tem a maior confiabilidade dos brasileiros nesse momento. Professor Calderoni, a gente fala muito sobre os exemplos lá de fora, mas a gente tem um exemplo aqui que é um exemplo para o mundo todo, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que aguentou com seus heróis desde o início da pandemia, ainda aguenta e será o responsável também por nos aguentar por muitos e muitos anos. Afinal de contas, nós estamos vivendo mais. Talvez não melhor, mas estamos vivendo mais e precisaremos do Sistema Único de Saúde, não? Sem dúvida, o Sistema Único de Saúde é uma extraordinária conquista que nós alcançamos aqui no Brasil. É o combalido Sistema Único de Saúde, porque ele carece agora muito de fontes de recursos e, em volta do Sistema Único de Saúde, o que nós temos que ver é como é que nós estamos tratando a questão da saúde de um modo geral, porque ele é congestionado excessivamente por uma demanda que talvez não fosse necessária. Com certeza poderíamos reduzir muito isso. A primeira forma de reduzir a pressão sobre o SUS é a chamada Estratégia Saúde da Família. Essa atenção primária, essas equipes magníficas que há décadas existem no Brasil, que vão de casa em casa, vendo se existe alguém com problema de pressão baixa ou alta demais, ou se problema de subnutrição, ou se é um problema da vista ou do dente. Eles avaliam isso e previnem, já fazem um encaminhamento preliminar. Então, isso faz com que o SUS não seja tão sobrecarregado. E de uma forma mais global, o que a gente vê aqui no Brasil, ligando também com o que a Raquel coloca e a política do Biden, é a questão do planejamento. Que nós não temos no Brasil mais a cultura do planejamento. E quando a gente não faz o planejamento, a gente acaba não sabendo onde está, de onde vem, para onde vai. A gente fica perdido no meio desse caminho. E existem possibilidades da gente ir muito mal. A Raquel colocou a questão da corrupção,
Eu queria lembrar que nós temos ainda aqui, junto com isso, o problema do crime organizado e das milícias. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, um cálculo que eu vi, não sei se o Pedro depois confirma, foi 5,8 milhões de pessoas dominadas na Baixada Fluminense, tendo que pagar um tributo. O pipoqueiro tem que pagar R$ 50 por semana para o crime organizado, a internet, o gás, tudo tem que ser... Então, são populações inteiramente dominadas. São pessoas que atuam, a gente sabe aonde, de que forma eles atuam, conhece a economia deles e isso é uma coisa que não diminui, até se expande. Então, essa corrupção ela é muito mais ampla. As facções criminosas, eles dominam, por exemplo, os presídios. Eles dominam totalmente essas questões. São amplíssimas. Dizem que a redução, por exemplo, que se observou em homicídios, se deve ao fato de que em alguns lugares já se pacificou o acordo, digamos, a dominação de uma facção em relação às demais, onde isso não aconteceu, os municípios aumentam. E aí nós estamos chegando num ponto em que eu chamaria de deseconomias do abandono. Nós temos a economia do cuidado, por um lado, e a deseconomia do abandono. Populações inteiras abandonadas à sua sorte, à mercê do crime organizado e das milícias. Essa deseconomia do abandono paga muito caro. E ela não é só em relação à questão da corrupção e do crime organizado, ela é em muitos segmentos. Por exemplo, nos juros altos, existem empresas que dão dinheiro fácil, mas cobram 800% ao ano de juros. O cartão de crédito, o cheque especial, isso drena recursos das famílias, isso impede que a economia circule com mais renda. Então nós temos aí, além da economia do cuidado, a visão do abandono que campeia e faz com que a sociedade sofra. Antes do Pedro complementar, não sei se é a mesma pesquisa, mas milícias cariocas dominam 25,5% dos bairros do Rio de Janeiro, ou seja, um quarto da capital fluminense e um total de 57% do território da cidade. As três principais facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro, ou seja, aí é a questão do tráfico de drogas e de armas, possuem juntas um domínio de 34% e 15% do território, ou seja, quando a gente observa o território do Rio de Janeiro. A gente está falando de quase 4 milhões de pessoas na capital fluminense e também na região metropolitana vivendo de alguma forma sob domínio ou do tráfico ou da milícia. 57% da população do Rio de Janeiro. E aí, Pedro, o professor citou a Baixada Fluminense. Eu sou da Baixada Fluminense e sei como é duro encarar essa desigualdade no dia a dia e observar uns com tantos, outros tantos sem nenhum. Quando a gente fala em desigualdade, a gente fala de algo que nos acompanha há muito tempo, né? É isso, Pablo. Eu acho que você tocou no conceito fundamental, é desigualdade. Tá? Eu vejo muitos problemas no Brasil. Eu vejo, tal como a Raquel, o problema da corrupção, eu vejo a educação como um problema fundamental. Agora, a desigualdade, ela permeia todos esses problemas. De certa maneira, a gente está vivendo uma crise institucional, uma crise política no Brasil, onde as instituições estão lá brigando uma com as outras. Nós estamos assistindo isso. E, ao mesmo tempo, nós temos esses territórios que você mencionou absolutamente abandonados. Mas esse sistema em crise ele é funcional para manter a desigualdade. Esse é o grande problema. Quando a gente tem uma parte da população que não faz uso do SUS, veio a pergunta sobre o SUS, acha que não faz uso, que na verdade faz, porque o SUS ele faz campanhas de vacinação, ele faz vigilância sanitária, está cuidando da vida de todo mundo, mas a pessoa não vai no hospital público normalmente. Ele não vai, não coloca o filho na escola pública. Ele não vai para a praça pública porque ele vai para o shopping center, ele usa segurança pública, privada, ele está morando dentro de um condomínio murado. Então, para essas pessoas, o Estado aparece como aquela instituição que só suga dinheiro. Então, ele não compartilha do uso de bens públicos, então ele não valoriza, e não só não valoriza, como não quer financiar. E não só não quer financiar, como faz lobby para o desfinanciamento dos bens públicos. Ou seja, o Brasil quer resolver esses problemas, os problemas da milícia. A gente é muito mais do que uma questão de segurança pública, é uma questão social, é uma questão de levar o Estado no que ele tem de melhor e não do que ele tem de pior. Não é a polícia chegar lá para resolver o problema, porque não resolve problema nenhum. Mas é dar condições de vida.
né, da saúde, da educação, da cultura, da saneamento, da moradia. Para isso, a gente tem que organizar os recursos da sociedade. Será que uma parte da população vai querer? Esse é o problema da desigualdade. Né? Uma parte da população que não quer ajudar. Né? Ou seja, a gente não vai resolver os problemas brasileiros, Pablo, enquanto a gente não se colocar como parte do problema. Ou seja, nós somos parte de uma estrutura extremamente desigual que reproduz o racismo estrutural, reproduz o machismo, né, que reproduz a pobreza e a miséria no Brasil. Enquanto a gente não tomar essa consciência, né, e enfrentar, evidentemente que não é só uma questão da ideologia, das ideias, é uma questão política, é uma questão de luta social e é uma questão de mudar de fato as coisas como elas são. Mas a desigualdade está no centro do problema para resolver os demais problemas. Né? Ou seja, os países que de fato têm um sistema de educação bom, um sistema de saúde bom, ou seja, que o Estado oferece as coisas, tem uma desigualdade muito menor. E aí as pessoas valorizam porque elas usam o transporte público, a educação pública, etc. No caso brasileiro não é assim. A gente tem uma elite que não quer financiar os bens públicos e tem uma grande maioria da população que vive com um sistema público precarizado, desfinanciado, subfinanciado cada vez mais. Lembrei daquele samba do Elton Medeiros, uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Eu quero ouvir a Raquel também sobre esse assunto, e o professor Calderoni também quer falar. Então, professor Calderoni, por favor, e depois a Raquel. Não, eu só queria falar que exatamente na questão do planejamento, a questão da desigualdade, existe um instrumento fundamental que é o orçamento público e o orçamento das famílias. Nós temos sempre que ter o orçamento como aquela peça, aquela forma da gente saber aqueles recursos de que a gente dispõe, como é que nós vamos distribuí-los. E o que nós estamos vendo aqui no Brasil, inclusive nesses últimos dias, ontem, hoje, apareceram algumas informações muito preocupantes. Quer dizer, a questão das emendas parlamentares, elas são alguma coisa que deve ser ligada ao planejamento. Não tem sentido você ter emendas de caráter aleatório, com alocações aleatórias de recursos. É preciso que haja um planejamento e aí sim as emendas deveriam estar ligadas a diretrizes pré-estabelecidas e a projetos pré-estabelecidos. Aí sim nós teríamos uma organicidade no uso do recurso público. Do modo como nós estamos, a gente tem uma aleatoriedade. Acabou o planejamento e nós temos, então, situações em que o dístico que une, por exemplo, hoje o governo tem o lema Pátria Amada Brasil. O amor é a essência do cuidado. Nós estamos discutindo a economia do cuidado. O amor é o que nos une. É o que une a microeconomia do cuidado, a macroeconomia do cuidado. Como é que a gente faz para transmitir o amor à nossa sociedade? É através do cuidado, mas de uma forma planejada, com o orçamento adequado, que alcance as pessoas e que faça exatamente essa distribuição que reduza a desigualdade, mais do que isso, que elimine o grau de pobreza extrema em que nós vivemos e que prejudica a todos. Muita gente pensa que distribuir renda ou acabar com a pobreza é tirar dos ricos e prejudicar em prol dos pobres, publicar Robin Hood. Na verdade, não. Isso é o que beneficia a todos, que cria mais segurança, diminui os custos com a educação, com o sistema de saúde. Então, quando nós fazemos com que a terceira garrafa de vinho de alguns passem a significar o primeiro naco de pão dos outros, nós beneficiamos também aquele que está tomando vinho. Se eu puder acrescentar, quando o professor Sabetay fala aí do amor, eu vou resgatar um outro conceito próximo, que é que o que vivemos hoje eu acho que é uma exacerbação de uma sociedade de hiperconsumo, né? Nós fomos valorizando demais o individualismo, e para mim individualismo é o contrário de amor, é o contrário de compaixão, é o contrário de parceria, de altruísmo. Então, uma sociedade que foi cada vez mais focando no indivíduo, destacando as belezas de ser diferente, individualizando, enfim, valorizando demais o indivíduo, no fundo, nos coloca
de costas para o coletivo, nos coloca de costas para um valor de cuidar do outro por si mesmo, um valor que subsiste como sendo central da vida, né? E isso foi se perdendo com o tempo, através de muitas formas, seja pela cultura midiática, seja pelo cinema, seja pelo marketing. Então, a gente passou a entender que felicidade está igualada a consumo, a ter acesso a certos bens, e esqueceu de valores mais fundamentais, né, de vida. E isso também tem sua repercussão sobre o meio ambiente, que por sua vez tem repercussão sobre a saúde e que nos coloca na crise sanitária, né? Uma sociedade que precisa consumir na intensidade que a gente se colocou como objetivo, ela é uma sociedade que destrói os recursos naturais. Não há planeta suficiente para produzir tantos bens e tantos e atender a tantos desejos esses que a gente sabe não trazem felicidade. Então, a desigualdade também, ela evidencia tudo isso, né? Aqueles que estão na base da pirâmide social não têm acesso a todos esses produtos e vão querer ter. Isso alimenta uma série de outros processos. Eu acho que, voltando ao tópico das milícias e da falta de presença do Estado de Direito e do desrespeito às leis no Brasil, que a gente vê com tanta clareza em algumas das nossas cidades, ou mesmo nos rincões da Amazônia, onde a ilegalidade corre solta, para mim está fundamental que o cidadão precisa se autoconvocar. Eu gosto muito de uma imagem que a Marina Silva traz nas falas dela, que é da autoconvocação de cada um de nós. Se nós não nos convocarmos, não nos colocarmos como atores de transformação para a construção de uma sociedade melhor, não vai acontecer. A gente precisa de cada uma das pessoas envolvidas. Não basta esperar que vai cair do céu, que o Estado vai prover, tem que parar com essa mania que a gente tem de reclamar, a gente tem que se colocar a serviço de uma sociedade melhor. Isso passa pela autoconvocação. Pode significar que eu vou aderir aí a um trabalho social de uma igreja, pode ser que eu vou me voluntariar num partido político e vou me candidatar a um serviço público, pode ser que eu preste um concurso e vou trabalhar no serviço público para atender a sociedade. Tem muitas maneiras de a gente se autoconvocar. Mas um dos momentos mais importantes é o da eleição, é quando a gente deposita o nosso voto na urna, e ali é que a escolha é definitiva. Então, estudar bem quem são os nossos candidatos, trabalhar por aqueles, buscar votos para aqueles que realmente estão comprometidos, é a única coisa que o nosso sistema hoje permite fazer a revolução, fazer a mudança. Então, eu estou insistindo muito nesse tópico da democracia, porque para mim está na base de tudo e é o que vai permitir talvez a gente gerar as leis que vão gerar a distribuição de renda melhor, ou distribuição dos impostos que vão combater a desigualdade. Então, a gente está muito vinculado neste momento de apertar o botão ou de escrever ali o nosso voto. Pedro, eu vou encerrar contigo sobre esse programa, mas fazendo uma provocação. Depois de ouvir a Raquel e tudo que ela disse, do nosso papel enquanto cidadão e do amor, como romper com tudo que a gente tem aqui quando você tem um ministro da Economia que fala que o problema do FIES era que dava bolsa para todo mundo, até para filho do porteiro, ou que estava uma festa que até a empregada doméstica ia para a Disney, como se isso fosse o erro da administração pública? Pablo, na verdade o que a gente está vivendo é uma caricatura grotesca no campo da economia, de uma linguagem anacrônica, que, de certa maneira, nos anos 90 cresceu muito, né? Essa ideia de que o Brasil precisa se abrir, que o Brasil precisa se modernizar, que o Brasil precisa privatizar, que o Brasil precisa cortar gastos de uma maneira indiscriminada. E o que a gente está vendo é uma economia que não anda, né? Nós não temos nenhum tipo de recuperação consistente à vista, e mesmo antes da pandemia a economia não andava, porque essa mentalidade já estava presente. É bom lembrar que, do ponto de vista econômico, o governo Bolsonaro ele é a continuidade do governo Temer, né? A ideia de reformas que reduzam o papel do Estado justamente na contramão do que a gente estava discutindo. A gente estava discutindo uma educação melhor, uma saúde melhor, condições de trabalho melhor para as pessoas, recursos para o meio ambiente, né? Tudo isso foi sendo desconstruído. E aí eu aproveito para falar do nosso trabalho, que é esse livro que está aqui, que traz justamente essa discussão sobre a necessidade de um orçamento público
que é o Economia Pós-Pandemia. Um livro que está, inclusive, gratuitamente nas redes e a versão física está disponível para venda. A ideia do orçamento público, que o professor Calderoni trouxe aqui, ela é fundamental. O orçamento é a peça mais política que tem da República. Ele se refere às prioridades que a sociedade tem. Então, politizar o orçamento, trazer a população para discutir o orçamento, democratizar, valorizar o que estava na Constituição de 88, a ideia da solidariedade, da dignidade para as pessoas, do cidadão, né, e não do indivíduo consumidor, como muito bem colocou a Raquel, e valorizar os bens públicos, né? A saúde, o mundo inteiro vai investir em saúde, né, depois dessa pandemia, né? Pensar numa transformação da nossa base energética que polua menos, pensar em cidades inteligentes, bem organizadas, ou seja, tem um caminho grande para isso, mas a gente tem que parar de andar na contramão. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem que romper com esse ciclo vicioso que nós estamos já há algum tempo, e que o ministro Guedes representa de forma tão caricatural, e pensar numa economia diferente. Assim como os Estados Unidos faz o plano dele, nós não vamos importar nenhum plano. Não é o Green New Deal, não é o plano europeu, etc. Nós temos que construir um caminho para a reconstrução da sociedade brasileira pós-Covid, onde a sociedade se envolve e, evidentemente, o Estado tem um papel importante. Né? Mas, para isso, nós temos que romper com esse discurso da austeridade fiscal, com esse discurso de que nós não podemos, nós só temos que cortar gasto e deixar o mercado conduzir o processo de recuperação econômica. Então, eu acho que esse é um ponto importante, desmontar esses mitos que impedem o crescimento da economia, a distribuição de renda, o aumento da oferta de bens públicos no Brasil. Gente, foi muito bom ouvi-los mais uma vez. Muito obrigado mesmo pela presença no Capital Natural desse fim de semana. É um assunto que com certeza a gente vai voltar outras vezes aqui na programação, a citá-lo, a também aprofundá-lo. E até uma próxima oportunidade para conversar com vocês. Afinal de contas, eu como apresentador aprendi muito e tenho certeza que quem está em casa deve ter gostado desse assunto, que dá muito pano para a manga. Até uma próxima oportunidade, viu? E a você, muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana pela frente, continue se cuidando, por favor. Até o próximo fim de semana, aqui no Band News TV, com o Capital Natural. Rubens Barrichello para comemorar. Mais uma dele na Stock Car Brasil. Na última etapa da Stock Car, Rubinho foi pole, ganhou corrida e foi o man of the race. Mas Daniel Serra ainda segue na liderança do campeonato. Amanhã, meio-dia, ao vivo, a adrenalina continua no autódromo mais rápido do Brasil. Etapa 4, direto de Cascavel. Stock Car é Band. Tô pensando em fazer o concurso para a SFSEX. O que você acha? É uma ótima oportunidade, olha aí. Cumprimos missões em diversas áreas. Viu só? Você pode mais! Junte-se a nós! Inscrições em www.sfsex.eb.mil.br. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil. Quem desembarca em São Paulo pela primeira vez tem muita dificuldade em saber onde a cidade termina e onde começa uma de suas vizinhas cidades. Isso acontece com boa parte das metrópoles brasileiras e deveria mudar a maneira como os gestores planejam políticas públicas. Sim, porque quando duas ou mais cidades crescem a ponto de se misturar, torna-se necessário integrar o planejamento urbano para lidar de maneira eficiente com problemas de exclusão social, degradação do meio ambiente, mobilidade urbana e tantos outros. Muitos serviços ultrapassam os limites de um município e isso exige diálogo, parceria entre muitas entidades. A gestão das cidades com caráter metropolitano é o tema de hoje do Cidade Viva. Sejam bem-vindos. Com 37 regiões metropolitanas, o Brasil tem hoje muita dificuldade de planejar e implementar
políticas públicas que atendam as grandes cidades e os municípios limítrofes a elas. A falta de uniformidade das diversas regiões metropolitanas também é um desafio. Olha a diferença. A região de São Paulo tem 39 municípios e 19 milhões de habitantes. Mas o Brasil tem também Tubarão, em Santa Catarina, com apenas 129 mil habitantes. A inexistência de normas que definam bases mínimas para a gestão das metrópoles impede, por exemplo, que a maioria dessas cidades tenha atuação conjunta em funções públicas comuns, como saúde, mobilidade, saneamento e ordenamento do solo, do uso do solo. Para debater a gestão pública no âmbito metropolitano, eu recebo hoje Ana Cláudia Rosabach, gerente-geral para a América Latina e Caribe da Cities Alliance, e Luciana Royer, professora do Grupo de Disciplinas de Planejamento Urbano da FAO-USP. Sejam muito bem-vindas vocês duas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Antes da gente começar o debate, eu queria mostrar para vocês uma reportagem bem rapidinha sobre o tema de hoje, que é o Estatuto das Metrópoles. Um negócio difícil pra caramba de entender, que depois vocês vão me explicar. Vamos ver. Promulgada em janeiro de 2015, a Lei Estatuto das Metrópoles determina que as regiões metropolitanas contemplem planos de desenvolvimento integrados e instituam um compartilhamento de responsabilidades no planejamento e na execução de ações no âmbito do desenvolvimento urbano. Com o crescimento acelerado das cidades e a falta de fronteiras entre elas, os serviços urbanos de interesse comum passam a demandar uma gestão compartilhada entre as prefeituras dos municípios limítrofes. Pode parecer algo distante da nossa realidade, mas a necessidade de se pensar em políticas metropolitanas integradas impacta diretamente no dia a dia da população. Isso porque a natureza dos problemas urbanos é impreterivelmente metropolitana e não municipal. Um exemplo clássico é o transporte. Até pouco tempo, os meios de transporte coletivos não tinham nenhuma integração. Quando o cidadão precisava se deslocar de São Bernardo para o centro de São Paulo, por exemplo, era necessário usar diversos modais de transporte, como ônibus e metrô, e pagar por cada um deles. Além do ônus financeiro, o cidadão enfrentava ainda longos trajetos e conexões que nem sempre contemplavam as integrações intermunicipais. A integração tarifária hoje já é uma realidade e facilitou a vida dos usuários de transporte financeiramente, também na economia de tempo, com deslocamento. Esta situação de planejamento isolado, onerando os cidadãos, pode ser replicada em diversas áreas, como habitação, saneamento e saúde. Afinal, nem sempre as pessoas moram onde querem, mas onde cabe no orçamento. Estas cidades nem sempre estão próximas aos seus empregos e acabam se tornando cidades dormitórios. Independentemente da cidade onde moram ou da distância que percorrem, as pessoas precisam ter acesso às principais estruturas públicas, como hospitais e escolas. Cidades com secretarias que trabalham de forma departamental, sem nenhuma conversa entre elas e não possuem governança para implementar políticas públicas de forma mais efetiva, podem onerar os cofres públicos sem a entrega necessária para a população. Esse não é um conceito simples, é um conceito complicado. Então, eu vou tentar trazer o tempo inteiro nesse programa para a realidade das pessoas. A gente vê um exemplo muito legal, que é o exemplo do transporte coletivo. Como a falta de conversa entre as cidades impacta diretamente no bolso de quem precisa usar o transporte coletivo todo dia e no tempo que ele leva para se deslocar, porque os trajetos nem sempre se conciliam. Mas vamos falar de outras coisas, por exemplo, escolas. Elas deviam estar, independentemente do município onde se localizam, perto daquela comunidade de pessoas. A mesma coisa com centros médicos, postos de saúde. Vamos começar com a Ana, que está aqui do meu lado. Claro que sim, Ana Paula, e gostaria de parabenizar vocês pelo vídeo, porque é bastante didático, né? E esse... eu adorei o vídeo. Porque é um tema muito técnico, né? E normalmente a gente participa de vários debates técnicos, etc., mas é muito difícil levar para a população em geral. Você tem toda a razão. O transporte é o exemplo mais claro.
que a gente tem, né? Porque é um tanto quanto óbvio. Mas quando a gente chega às outras políticas setoriais, como saúde, educação, olha o meio ambiente, né? O meio ambiente não tem divisa de fronteira entre uma cidade e outra, né? Aí, às vezes, a lógica, mesmo a habitação, a lógica de implementação dessas políticas não é necessariamente a lógica do território, mas é uma lógica setorial, né, definida por critérios e variáveis que foram definidos, não sei, em Brasília ou no governo estadual, enfim, sem ter um nexo necessariamente com o território, né? Cabe aos prefeitos fazer essa convergência das políticas públicas para que elas atendam às demandas da população nos territórios onde elas moram, onde elas trabalham, etc. Mas quando você chega para a área metropolitana, isso é muito difícil, porque como no vídeo foi mostrado, faltam instâncias fortes de coordenação, de gestão desse território e de governança, né, que é a tomada de decisão. Para onde vão os serviços? Para quem? Por quem? Ou seja, precisaria ter necessariamente uma conversa entre várias instituições públicas de diferentes municípios, de diferentes cidades, para combinar o jogo. O Tietê, que nasce lá no interior de São Paulo, é o mesmo Tietê que chega aqui. É o mesmo rio, embora ele passe por muitos lugares. Não adianta ter uma política para o Rio lá na primeira cidade, diferente da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, ou seja, você só dificulta as coisas. É isso que eu estou entendendo, Luciano? É isso mesmo, Ana. De fato, a gente precisa compreender a articulação entre os entes, a conversa entre municípios e municípios com o Estado, como algo essencial no desenho da gestão territorial. É muito difícil politicamente esse consenso no momento em que a gente está de extrema polarização, né? Eu fiquei me lembrando, quando a Luciana foi descrevendo, as políticas ao longo dos anos 80 e dos anos 90, quem era o poder central, como estava dividido o poder nos estados, os estados que tiveram continuidade administrativa porque tiveram continuidade político-partidária e os que não tiveram, onde isso foi quebrado. E eu não estou defendendo que tenha, não. Eu acho que mudar é muito bom. Mas era um Brasil diferente, porque era um mundo diferente do que você tinha hoje. Eu acho que as pessoas, pelo menos, conversavam. E hoje, a imensa incapacidade de dialogar, a incrível sensação de que a única maneira de ganhar uma conversa é desqualificar ao extremo o seu interlocutor, porque assim você fica soberano, então tem que ter muito grito, né? Tem que ter muita agressividade, né, na conversa, dificulta muito isso, né? Como é que pessoas como vocês, que trabalham insistentemente nisso, estimulam o diálogo e essa necessidade de pensar do ponto de vista de ter continuidade, porque sem política que tenha continuidade, você não consegue nem levar água encanada para ninguém. Não dá, não acontece, as coisas não acontecem, né? Eu vejo assim, eu acho que tem duas situações, e não só no Brasil, isso é no mundo também, né? Duas situações clássicas, onde a gente vê um fortalecimento do diálogo, da mobilização, das coordenações metropolitanas. Uma é a ausência de recursos, quando não tem recursos. Então, aí tem alguns exemplos clássicos, né? Por exemplo, a Alemanha, a região do Ruhr, aconteceu isso, no momento de extrema degradação dessa região por contaminação ambiental, né, das empresas mineradoras, siderúrgicas, etc. A área estava muito deprivada, desemprego, etc. Houve aí uma movimentação por parte dos municípios de, gente, precisamos fazer alguma coisa, né? Então, vamos colaborar, né? Vamos juntar esforços, vamos pensar qual que é o potencial econômico que a nossa região pode oferecer, etc. Obviamente, houve naquele momento um apoio importante, indutor do governo federal, do governo nacional, e essas duas forças transformaram essa região, né? Então, esse é um caso clássico de sucesso, de gestão metropolitana, de governança, é totalmente hoje uma outra região, né? Você vê fotos do que era essa região antes degradada e como ela se desenvolveu, como ela se transformou, como ela ficou verde, né? E socialmente inclusiva, os empregos que foram gerados, é impressionante, né? Tem um caso aqui no Brasil, que é o caso do ABC, do ABC Paulista, né? Que também, na década de 90, teve uma experiência incrível, que foi a do consórcio do Grande ABC, onde os municípios se juntaram, né? Precisamos criar opções de emprego, desenvolvimento, estabelecer uma visão de futuro
futuro, com universidade. Veja, hoje você tem a Universidade Federal do ABC lá, né? Isso foi lá atrás, né? Foi uma visão, né, desse grupo, né, que aconteceu. E isso, inclusive, essa união através de consórcio acabou gerando uma reforma legislativa nacional. Em 2005 saiu uma lei de consórcios que foi inspirada nesse modelo que surgiu a partir do final dos 80, 90, etc. Né? E a outra ocasião, onde eu vejo as mobilizações acontecerem, e isso aconteceu aqui no Brasil por volta de 2015, quando o Estatuto das Metrópoles foi aprovado, é o excesso de recursos. Né? Então, a gente estava ali, a aprovação do Estatuto, ela foi antecedida por um nível de investimentos muito alto em infraestrutura urbana, através do PAC, Minha Casa Minha Vida, etc. e tal, né? E nesse momento aconteceram vários conflitos por conta do excesso de recursos, né? E aí você vê claramente várias movimentações, eu não sei o que a Lu acha sobre isso, mas eu enxergo claramente várias movimentações em várias regiões do Brasil, né? Inclusive aqui em São Paulo, para se estruturar, para se coordenar, etc. Né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tinha cidade que tinha recursos para receber o Minha Casa Minha Vida, mas não chegava água. Meu Deus. Né? Esse tipo de coisa. E aí você não consegue construir a casa porque não tem água, né? Mas quem que vai entender isso? Então você precisa realmente ter uma visão metropolitana, né? Para trabalhar, para expandir o acesso equitativo dos serviços, água, etc. Bom, como a gente não tem dinheiro sobrando, eu acho que não vai ter num período razoável de tempo, só uma catástrofe para fazer todo mundo sentar na mesma mesa, Lu? Eu acho que vamos pensar assim, eu acho que esse é um caminho importante para olhar o que a pandemia está nos trazendo, né, Ana Paula? Mas, de fato, entender, historicamente, quando a gente vai olhar a questão metropolitana, a gente percebe que tem um momento aí datado, que é a Constituição de 88, no qual os estados que tinham a União tinha a prerrogativa de criar região metropolitana e os estados, então, depois da Constituição de 88, por uma interpretação, de certa forma, unilateral do que a lei na Constituição colocou, acharam que era o caso de se retrair. Existem vários estudos sobre isso, mostrando um pouco essa retração dos governos estaduais na questão da gestão metropolitana, ainda que, depois da Constituição, tenham sido eles a criar, os responsáveis para criar novas regiões metropolitanas. Então, olha a contradição. Eles são responsáveis por criar novas regiões metropolitanas, isso é uma explicação por que a gente tem tantas regiões metropolitanas e tão desiguais entre si, mas, ao mesmo tempo, houve uma retração do papel político do Estado, né, como um player, como um agente importante, porque o município, a partir da Constituição de 88, ele passou a ser autônomo também, um ente federado. Por isso, o Estado ele não pode obrigar o município a integrar uma política, né? Ele tem que conversar. Isso é o que a gente falava, de sentar, que você falou, de sentar na cadeira e conversar para poder chegar numa decisão. Isso fortalece os municípios, fortalece o local, né? Fortalece as diversas realidades, né? Mas também coloca essa dificuldade política. Mas ela não é intransponível. A gente tem exemplos muito interessantes, né? Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a gente teve avanços, inclusive com o macro-zoneamento metropolitano, né? Mas também a gente tem problemas aí em diversos estados brasileiros que justamente quase que como se abdicaram, né, de fazer um papel de articulação mais ativa dos seus municípios metropolitanos. Então, a gente tem uma desigualdade entre os municípios ainda maior do que as desigualdades que a gente tem entre as regiões do Brasil. No mesmo estado, como o estado de São Paulo, que é um estado riquíssimo, a gente tem municípios muito pequenos, com quase nenhuma capacidade técnica, e municípios como São Paulo, né? Então, na própria região metropolitana, a gente já tem essa desigualdade técnica. Então, o papel do Estado, no sentido de articular, de construir essa mesa, né, para que se possa decidir, é fundamental. Luciana, foi bom você ter falado de Belo Horizonte, porque eu queria mostrar agora para vocês uma reportagem que fala justamente sobre a cidade que teve plano diretor de desenvolvimento integrado em 2011
transformação ambiental, econômico e social. O objetivo do plano é a mudança de perspectiva social, alterando o modelo centro-periferia, criado a partir da concentração de serviços e oportunidades de trabalho, saúde, educação e lazer em Belo Horizonte. Belo Horizonte, assim como a maioria das metrópoles brasileiras, ainda tem muito a ser melhorado, mas o plano diretor da cidade colocou luz sobre os aspectos importantes para o desenvolvimento da região. Nestes quase 10 anos de implementação
em troca de cama, comida e aprendizado, conhecimento. Em 2016, o Érico decidiu voltar ao Brasil e passou a morar aqui no sítio. Começou fazendo queijos, comprava leite de um vizinho. Com o tempo, ele foi adquirindo vacas e ampliando o projeto da vida no campo. Em 2020, com as uvas já crescidas, veio o primeiro vinho. Érico quer oferecer para os visitantes produtos que gosta de saborear. Além de queijos e uvas, a propriedade tem oliveiras, que em breve darão frutos. Quando a gente estiver com tudo isso funcionando aqui, você pode sentar, você vai comer o pão feito aqui, com a manteiga feita aqui, tomando vinho feito aqui, com o azeite feito aqui, com os queijos feito aqui. Eu acho que é muito bacana você poder estar no ambiente onde é produzido e poder comer toda essa variedade, né, de produtos. O vinho é envasado numa cidade vizinha, mas os queijos saem daqui. São 6 tipos. A queijaria é comandada por Amanda, que adora ouvir as histórias de Érico no exterior. Ele conta sobre a Alemanha, que ele ficou um tempo lá na Alemanha, e na fazenda onde ele vivia, a fazenda era administrada por famílias. E essas famílias viviam em comunhão. Cada um fazia a sua parte e a fazenda funcionava. Quando o Érico fala isso e diz que quer trazer isso para o sítio, eu fico encantada, porque ele traz e tudo funciona, sabe? Tudo se encaixa. No dia a dia, Érico tem a companhia do pai, que comprou o sítio pensando na aposentadoria. Apesar de ter gostado da proposta de tornar a propriedade lucrativa e transformá-la num ponto turístico, Elec confessa que ficou assustado quando o filho avisou que havia pedido demissão da multinacional. Era o sonho dele, né? Só que aí nesse meio do caminho ele mudou de sonho, né? E agora foi um choque, né? Assim, quando ele falou que ia pedir as contas. Passado o susto, Elec embarcou no outro sonho do filho, de ter uma vida diferente. Com formação em engenharia elétrica, Elec sabia que precisava de conhecimento para fazer o projeto dar certo. E os dois foram atrás de capacitação. No cenário eu fiz curso de agricultura, de adubação, curso de criação de bovina, né, administração rural. Eu acho que dá mais segurança, né? Quando eu vim para cá, eu fiz curso das coisas que eu não sabia. Então, fiz curso de pecuária leiteira, eu fiz curso de inseminação, eu fiz curso de formiga cortadeira, né, que é um problema quando você está plantando uvas, oliveiras, né? Então, eu sou endoadministrador, eu consigo, né, entender a propriedade, como ela funciona, e na parte técnica eu busco conhecimento com quem sabe. Nós do Senar vemos como importante essa busca pelo conhecimento, porque isso faz com que ele tenha menos prejuízo nas atividades dele. Isso agrega valor ao trabalho, dá continuidade na gestão do Senar em estar capacitando as pessoas no campo, e serve de exemplo para os produtores da região. Aos poucos, o projeto do Érico vai ganhando força e ele não se arrepende da mudança. Está realizado com um novo caminho que decidiu trilhar. É dono da própria trajetória. Agora que a gente começou a ter o retorno financeiro, um pouquinho de retorno financeiro de todo esse trabalho que a gente fez, né? Isso dá um pouco de alívio. Mas eu sou super realizado com o que a gente fez, com a equipe que a gente montou, com os produtos que a gente desenvolveu. Eu sou muito feliz. Estão abertas as inscrições para o curso técnico em agronegócio com 1.185 vagas e também para o curso técnico em fruticultura com 735 vagas. Os 2 cursos são gratuitos e reconhecidos pelo Ministério da Educação. Os interessados precisam ter concluído o ensino médio e as inscrições vão até o dia 16 de julho. Lembrando que todo esse trabalho que você viu no programa de hoje só é possível com a sua contribuição, produtor. O nosso agro fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Tchau. Todos sabemos que o alimento é a essência que nos move, é nosso bem-estar, nossa dignidade. E produzir o alimento é a nossa vocação.
Mas para a gente, não basta produzir. É preciso fazer chegar na mesa dos que mais precisam. Por isso, produtores, entidades e empresas ligadas ao agro uniram forças e estão participando do Agrofraterno, uma ação solidária para combater a fome, alimentando o presente e construindo o futuro das famílias que estão passando por dificuldades. Acesse agrofraterno.com.br e registre sua doação. Agrofraterno. O agro produz o alimento e colhe a solidariedade. Nosso Agro. Oferecimento. Faculdade CNA. O campo é o seu futuro. A CNA é a sua faculdade. Hello, Backers, sejam muito bem-vindos. Olha quem tá na área outra vez, é nós aqui, ó, juntinhos, nesse sabadão. E hoje vai ser intenso, viu? Mais uma vez uma maratona, vão ser mais de 3 horas de muito esporte pra gente curtir aqui, ó, juntinhos. E também tem um monte de visita, tá? Vai ter Álvaro José falando de Tóquio, tem a Aline Calandrini de volta da folga, graças a Deus, que eu não tava mais aguentando ela, só desfrutando. O Flávio Sareta falando de Wimbledon, o Felipe Kini com informações da final da Eurocopa. Tem mais, viu? Tem o Eduardo Barão também, ao vivo de Milwaukee, onde vai rolar o jogo 3 das finais da NBA. Mas até todo mundo ficar bonitinho, prontinho para falar comigo aqui no Back, a gente vai curtir agora, então, o Rubinho e o Gerson Campos, tá certo? Então, com vocês, Acelerados no Ar. Esse aqui manda reto, pô. Nossa. Cara, olha essa 4 cilindros mais potente do mundo, é isso? Esse aqui é o 2.0 mais potente do mundo, 421 cavalos, Rubito. Contra aí um V8 raiz, né? Normalmente a gente não faria essa comparação, um Chevrolet contra um Mercedes, um Coupé contra um hatch. Mas como eles têm preços similares, aqui no Acelerados a gente gosta de colocar aí na pista. Vamos embora? Vamos embora. Bom, Gerson, é que eu tenho 40 cavalos a mais, apesar dos 70 quilos. Então, assim, você acha que esse velho talento de Fórmula 1 pode causar alguma impressão? Ou esse aí é mais forte que esse aqui? Certamente vai causar agora, que tem uma diferença considerável de piloto aqui. Mas depois você vai sentar nos dois para fazer o tempo na mesma pista, com o mesmo pneu e o mesmo piloto. Agora, o que a versão A35 desse carro aqui, Rubito, que a gente acelerou, não sei se você lembra o amarelinho, ela foi super rápida, virou na casa de 1,3. E esse aqui é o A45, né? Ele segue aquela filosofia da AMG, One Man, One Engine. Você já teve a AMG, né? Você lembra que vinha assinado o motor ali na frente? Eu lembro que vinha assinadinho. Então, é o hand-built ali pro cara realmente saber que esse motor foi cuidado por um engenheiro desde o começo ali. E esse carro aqui, o legal desse Mercedinho, ó, ele tem aqui no volante como se fosse o manetino da Ferrari aqui, para você selecionar os modos. Ó, vou colocar no Sport Mais aqui já para seguir o senhor aqui, que esse camarada deu uma estilingada boa, hein? Ih, rapaz, o que anda o Mercedinho? Esse aqui não anda reto, pô!
delícia. Gostei, viu? Coice que ele deu na largada, velho. My friend, give me your impressions, como diria o Valentino Rossi. Eu vou te falar. Te impressionou tanto quanto a mim? Não, que belo coice que deu aqui na largada e, assim, freia bem. Se eu te disser que esse carro aqui é só 2 décimos mais lento que a tua Audi RS6, você acredita? É verdade. Virou 1.7. Tem coisa. Muito rápido. Olha que deu coice, é impressionante. Quando eu levei a elétrica, foi realmente uma... Todo mundo me para na rua para perguntar se aquilo era real. Mas esse aqui, vou te falar, para os 421 cavalos que tem, 2.0, o carro mais, assim, o 4 cilindros mais forte do mundo, é impressionante. Muito. Tarefa difícil para você, hein, Camarão? Vamos lá ver se consegue chegar aí perto desse único. O carro, ele vai patinando o tempo inteiro. Segura, garoto, tá tudo desligado agora aqui, malandro. Segura, que vai vir de lado. 6.2, tem 460 cavalos, velho. Hoje eu tô com Cacilda. Minha avó é Cacilda. Segura, filho. Esse aqui tem 10 marchas ali, ó. Segura, milhão, aí. Prontinha, mano, saudade de você, minha. Olha, vou olhar na linha de chegada. 166 na linha de chegada. Ali, ó. Saber o local certo para frear, Deus é ali no 100. Você sabe aquela coisa quando tem aqueles programas assim, ó, não faça em casa, sabe assim, aquela coisa assim. Então, gente, se você tiver um camarão desse aqui, forte, como ele é, você tiver a manha, já ter tudo, você pode até tentar desligar, se não tira controle de tração, não tira estabilidade, porque ele anda de lado, você viu? Na largada, a gente perdeu, eu não sei quando virou, muito mais lento, com certeza, até porque 70 quilos mais pesado, mas só o impacto de largada, ele tem mais potência, você sente, mas você não sente o coice. Por quê? Porque meu, ele não está passando pro chão, ele fica patinando porque ele tem muita potência. Mas esse é a coisa do Camaro. Você não compra um Camaro assim só para andar rápido, né? Você compra porque ele é belo, ele tem estilo, ele vem de longa data. E se você quiser andar um pouquinho de lado, ele é o carro perfeito. Camaro com tração integral não tem, né, galera? É realmente tração traseira, V8. É divertido, mas é mais lento. Virou 1.3.5. Não é ruim, mas é divertido demais, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Bem-vindo ao Volta Rápida 2021. Cabelo estilo novo Papai Gerson. Já tá de capacete, estamos prontos para fazer o Volta Rápida. É isso aí, deixa o seu like. Tamo junto. So he loses touch with reality.
história que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria, cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. Preparados para esse grande desafio? Sim, chefe. Por que tu não começou a fazer essa carne de panela já? Tempo é seu inimigo. Nesta terça, 10h30 da noite, Masterchef. Que tal um pêndulozinho tranquilão, assim, com um mortal no início? Ó, Dudu, meu chefe, com certeza faria bonito, viu? Bom, é isso, gente. Estamos de volta com esta coisa maravilhosa e com a segunda parte do Acelerados de hoje. Vamos curtir mais um pouquinho desses outros malucos, então? Olha que ronco, hein? Caraca, que delícia isso aqui. Já dizia o filósofo e economista Adam Smith, conhecido como o pai da teoria da economia liberal, que o mercado possui uma mão invisível que regula os preços de carros, de copos d'água aqui ou no deserto e de bananas no começo e no fim da feira. Você já deve ter ouvido falar sobre a lei da oferta e da procura. Resumidamente, é isso. O que quer dizer que o preço de um produto está atrelado diretamente a quantas unidades você tem à venda, ou seja, copos de água no deserto são muito mais caros do que numa lanchonete e quantas pessoas procuram aquele produto. Por que eu dei essa volta toda? Para você entender, meu amigo, porque esta belezinha aqui, a clássica, a linda, a maravilhosa BMW da geração E30, que é a geração anterior, a minha Hebe, que é a E36, custa muito, mas muito mais caro do que a minha Hebe. E por que, amigos? Ela é capaz de custar até mesmo mais caro, exatamente, mais caro do que uma BMW Série 3 0 km. Se estivermos falando de uma belezinha como essa aqui, que além de ser uma E30, é uma E30 perua. Exatamente, foram vendidas muito poucas no Brasil, deve ter umas 5 unidades da E30 perua no Brasil. Você deve lembrar dos filmes dos anos 80, na sessão da tarde aí, de ter visto muito essa grade, esse farolzinho redondo. Sim,